Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado Record, edição das 6 da tarde, uma tarde repleta de novidades, como se esperava no último dia da janela de transferências, e a principal novidade nos últimos minutos incide mais, no fundo, naquilo que podia ter acontecido e não aconteceu. João Palhinha já não vai para o Bayern de Munique, as negociações entre o Bayern e o Fulham decorriam. Aliás, Palhinha já estava mesmo em Munique, já tinha feito os exames médicos, inclusivamente já tinha posado com a camisola do Bayern, já havia fotografias, mas o negócio já não vai acontecer e o motivo é simples de explicar. O Fulham procurava contratar uma alternativa à Palhinha, entretanto não conseguiu, o mercado na Alemanha fechou às 5 da tarde e o negócio caiu. Estava envolvido um valor de 65 milhões de euros à volta disso. E com isto, não é só o Bayern que é prejudicado por não ter Palhinha, o próprio Palhinha acaba por não dar o salto, mas também o próprio Sporting acaba por ser prejudicado neste negócio, porque acaba por não ganhar um valor com esta transferência. João Soares Ribeiro, pedia-te para explicares um pouco aquilo que o Sporting podia ganhar com este negócio. Olá, boa tarde, Rafael, boa tarde também a ti, André, e a todos os que nos seguem. Sim, de facto, o Sporting, bem, o principal prejudicado, ou principal prejudicados acabam por ser mesmo o Palhinha, como é óbvio, não é? Que poderia saltar do Fulham para um clube onde pudesse fazer, de facto, disputar a Liga dos Campeões e lutar por um título, algo que não vai acontecer obviamente no Fulham, e também para o Bayern, que de facto teria ali um meio campo de sonho com Kimmich, Palhinha, enfim. Para mim passaria a ser, ao lado do Manchester City, o principal candidato para revalidar a Champions, mas pronto, é claro que entretanto também o Sporting acaba por ser prejudicado assim de uma forma indireta, porque acaba por perder um valor a rondar os 6 milhões de euros, porque tinha direito a uma mais-valia de 10% de uma futura transferência e também haveria o dinheiro a pagar pelo mecanismo de solidariedade, ou seja, somando estas duas parcelas, o Sporting teria direito a receber mais de 6 milhões de euros. Enfim, não vai acontecer, mas também, pelo que já vimos neste mercado do Sporting, os dirigentes leoninos não se poderão queixar, porque de facto conseguiram encher os cofres com outros jogadores. Às vezes, se calhar, nem contavam, certamente, eu acredito que se calhar eles não contavam receber quase perto de pelo menos 12 milhões limpos pela parte de Chermiti, e tivemos também o Tiago Tomás por 8 milhões, e não estou a falar aqui nas grandes estrutas, que é os 60 milhões pelos quais o Ugarte foi para o PSG, e também o dinheiro embolsado logo com o Porro a meio da época. Enfim, no total, somando tudo, são praticamente, nós amanhã aconselho todos os leitores do Record a estarem atentos sobre as entradas no Sporting, são praticamente 150 milhões de euros em entradas. O Sporting praticamente gastou 50 milhões de euros em reforços, depois também fez mais alguns investimentos, por exemplo, a comprar mais uma percentagem no passe de pote, também o fez no passe do Ugarte antes de ir, porque de facto, é basicamente um investimento no futuro. O do Ugarte já se pagou, o de Pote vamos ver no futuro como é que vai decorrer. Mas sim, pronto, basicamente acho que foi um negócio que acabou por prejudicar toda a gente. Acho que o único que dá graças a Deus que isto de facto não tenha acontecido, este negócio, é de facto o treinador do Fulham, Marco Silva, que garante assim a continuidade daquilo que para mim é o melhor jogador, claramente o melhor jogador do meio campo do Fulham. E temos aqui alguns comentários a falar. O José Rei diz que é vergonhosa a situação de Palhinha, fala em amadorismo do Fulham. O Fulham acaba por não abdicar daquele que tem sido o principal jogador da equipa, que poderia ser novamente esta época. O Bayern, também diria eu, acordou um bocadinho tarde também, o negócio foi feito. Sim, um bocadinho tarde, aquilo também de aparecer, aliás, na imagem que os nossos leitores podem ter no site Record. Esse lá está, é o Palhinha a andar lá na cidade desportiva do Bayern, exatamente com funcionários das redes sociais, já tinha feito o vídeo, já tinha feito as fotografias. Bem, a saída destas imagens, sem o jogador estar apresentado, é certo que não são imagens lançadas pelo Bayern, mas cheiram cá para fora, e não fica bem num clube com a dimensão do Bayern, que claro, que normalmente faz tudo com grande profissionalismo. Enfim, neste caso, mas olha, ninguém bem saiu a fotografia. Desculpa, sim. Não, desculpa, boa tarde, desculpa interromper também. Fica pior o Bayern na fotografia, também na minha opinião, porque o processo percebe-se que podia ter sido concluído, se calhar se fosse tratado mais atempadamente, não é? E já agora deixa-me recuperar um bocadinho a
partilhou aí do nosso leitor, que agora não recordo o nome, mas falava do amadorismo do Fulham. Eu acho que o Fulham, neste caso... Não, foi profissionalismo para mim. Um abraço, José. Sim, exatamente. Acho que neste caso o Fulham, não diria que teve uma atuação irrepreensível, não se trata disso, mas foi sério na abordagem, não é? Porque, pelas informações cá disponíveis, aceitou que o jogador se deslocasse à Alemanha para fazer exames médicos, sob a condição de que, Claro. né, até o fecho do mercado inglês, conseguiram um substituto, pronto, à altura para o Palhinha, que é claramente um jogador vital na equipe. E a este propósito, se calhar importa recordar também que a diferença, portanto, a margem que a FIFA dá para as federações decidirem as janelas de mercado dentro de determinados limites, também propicia um bocadinho este tipo de situações. O Rafael já disse no início da nossa transmissão que na Alemanha o mercado fechou às 5 horas portuguesas e a Inglaterra fecha às 23 horas portuguesas. Portanto, eventualmente, se a Federação Germânica tivesse um outro tipo de horário, ou até os horários fossem coincidentes, aí não havia diferenças, não é? O Fulham ainda poderia ter chegado a um substituto que viabilizasse a contratação. E acho difícil haver, olhando para aquilo, com todo o respeito, obviamente, pelo Fulham, que é um histórico clube inglês, mas não é um clube de primeira linha, acho difícil haver neste último dia de mercado de verão alguém mais desiludido do que o Palhinha por um negócio que acabou por não acontecer, mas pronto, é um sinal também de que é uma porta aberta para o futuro, e se o Tuchel teve assim uma influência tão grande na abordagem que foi feita ao clube inglês, certamente que mantendo o nível que tem apresentado, que terá uma nova oportunidade. João Soares Ribeiro, e já que este dossiê Palhinha também envolve indiretamente o Sporting, também aproveito para deixar já algumas perguntas dos nossos leitores, porque parece ser a questão até ao final da janela de transferências que os nossos leitores querem saber sobre o Sporting, que é se o Sporting ainda vai buscar um extremo. A Manuela Lopes faz essa pergunta, também o David Marques e o podcast dos Gelvenses até diz que o melhor extremo que o Sporting pode contratar acaba por ser a permanência de Marcos Edwards. Como é que está esta situação? Sabia-se que o Sporting poderia contratar um extremo, consoante uma oportunidade de negócio, mas por agora não chegou ninguém. Antes de entrar no mercado, troquei uma mensagem, troquei uma mensagem e a resposta que eu tive foi: está tudo muito tranquilo, ou seja, tudo indica que de facto não vai acontecer nada. Até à meia-noite de facto pode acontecer, mas eu sinceramente já não acredito. Vamos continuar a acompanhar. Se de facto houver alguma alteração, anunciaremos logo através do nosso site, e isso os nossos leitores podem estar sossegados. Entendo em relação a tudo tranquilo, também em relação às saídas, se calhar aí não há notícias assim tão boas. Pronto, o Sporting de manhã já viu o Copenhaga confirmar tão longo, empréstimo por uma temporada, com uma cláusula de opção que irá rondar os 5 milhões de euros. O jogador está apresentado, vai continuar, e enfim, e vamos ver o que é que vai dar para tão longo. Acho que acaba por ser uma excelente alternativa. Ele esteve muito perto do Valladolid, esteve perto de outras equipas espanholas, Primeira Liga, mas entretanto aparece o Copenhaga e de facto é uma equipa de Champions, é capaz de ser a montra, tendo em conta os médios que estão no plantel do Copenhaga. Eu acredito que o tão longo poderá ser titular, acredito nisto. Estamos a falar do Internacional de Sub-20 argentino, não tinha espaço em Alvalade, mas está mais ou menos há 6 meses. É certo que o futebol português e mesmo o clima e tudo será um choque para ele. Sabemos bem como é que é o clima no norte da Europa, mas eu acredito que pode ser bom para todas as partes. E atenção, mesmo que seja 5 milhões, não podemos esquecer que é um jogador que chegou a custo zero ao Sporting no último mercado de inverno. Depois, em relação ao resto das saídas, está complicado. Pelo que nós já sabemos, o Eduardo Henrique não há nada. Ele já o ano passado teve um ano inteiro a treinar na equipa B, pode acontecer o mesmo. Em relação ao Rafael Camacho, também, pelo que sabemos, ainda não há nada. Enfim, o Sporting também acredito que estes jogadores sejam inscritos. É aqui não deixa de ser uma má notícia, porque lá está, são dois jogadores que o Sporting não consegue colocar. Ambos têm um ano de contrato e acaba por ser mau para as duas partes, tanto como jogador, como também para o Sporting. Mas vamos aguardar a ver se também aqui não haverá uma surpresa da última hora. Há pouco não referi, quando estávamos a falar de Palhinha, estávamos a falar há pouco em off sobre um tweet de Fabrício Romano, que tinha noticiado que o Fulham de facto tentou contratar Scott McTominay como substituto de Palhinha, jogador do Manchester United. O negócio acabou por não acontecer e também terá tido influência aqui para que Palhinha não fosse para o Bayern de Munique. Fica também aqui a nota. André Monteiro, passo para ti, porque ao contrário do que está acontecendo no Sporting, ainda
deverá haver movimentações nas próximas horas no Futebol Clube do Porto, porque Francisco Conceição está a poucas horas de ser oficializado como reforço do Futebol Clube do Porto. Como é que está a situação de Francisco Conceição? Sim, a informação que temos é essa. Se calhar até enquanto estamos aqui a conversar, se calhar até pode acontecer essa oficialização. Não há uma hora prevista. Há sim a informação de que as coisas estão tratadas e que ainda hoje vai ser apresentado o novo jogador do Futebol Clube do Porto. No caso, é um regresso. Foi uma notícia que o Record deu na sua edição de domingo. Depois da saída do Otávio, abriu-se uma vaga nas alas do ataque, para a qual o Sérgio Conceição queria uma nova opção, que não passava e não passa pelo Ivan Reimer, que o técnico vê como um outro tipo de jogador, mais um médio ofensivo, segundo avançado, que propriamente um jogador de linha. E, portanto, nesse sentido, foram desenvolvidos contactos para garantir o regresso do Francisco Conceição, no caso por empréstimo. Há aqui um racional por trás deste regresso, que tem muito a ver com o facto do Francisco, quer dizer, conhece o clube, conhece o treinador. Não pode haver jogador que conheça mais o treinador do que ele, não é? Conhece até o próprio grupo, porque muitos jogadores já trabalhou com eles em 2021-22. E aos 20 anos... Ele teve da parte do Ajax a indicação de que, apesar da saída do Kudus, que muito provavelmente também poderia ser, nesta época, e novamente, uma opção intermitente. Portanto, aos 20 anos ele precisa de jogar o mais possível. Segundo as nossas informações, havia a possibilidade de ser emprestado também para a Alemanha, nomeadamente para o Dortmund e para o Leipzig. Mas seria um contexto muito semelhante ao do Ajax. Contexto em que é mais um apalpado terreno, mais desconhecido do que propriamente este regresso ao Dragão, que está perto de se consumar. E, portanto, veremos o que é que pode dar à equipa, sendo certo que a lógica do negócio da parte do jogador tem muito a ver com isso, com essa não necessidade de adaptação e o facto de poder ser uma opção de imediato, e no caso do Futebol Clube do Porto exatamente a mesma coisa. Não está a fazer um investimento direto, há uma opção que se deve situar mais ou menos nos 5 milhões de euros que o Ajax pagou pela contratação do jogador, e assim, muito provavelmente nas próximas horas, ainda antes do limite do fecho do mercado, será oficial, até porque o jogador já está na cidade do Porto desde anteontem, salvo erro, e portanto as coisas já estão um bocadinho tratadas. Do outro lado, o Luís, tudo indica que ficará no Futebol Clube do Porto, não é, André? Falou-se de uma possível saída, mas... Sim, circularam informações de que o Sérvio tinha marcado, nomeadamente com o Celta de Vigo de Espanha, a mostrar interesse. É verdade que o Grujic parece, neste momento, uma situação mais complicada em termos de hierarquia, desde logo pela chegada do Alan Varela, que ainda não jogou pelo Futebol Clube do Porto, mas que é um reforço importante, e agora, numa opinião pessoal mais do que informação, tendo em conta aquilo que conheço do Alan Varela, acho difícil que ele não venha a ser titular dos Dragões, porque é claramente um jogador acima da média. E este último jogo em Vila do Conde também não, ou melhor, mostrou que talvez o espaço do Grujic possa vir a ser mais reduzido no imediato do que aquilo que se julgava, porque no jogo com o Rio Ave, o Grujic foi relegado para o banco. O Eustáquio é que jogou num lugar mais defensivo, digamos assim, mais posicional do meio campo de Sérgio Conceição, e o Nico Gonzalez continuou como o número 8, com mais chegada à frente. Neste momento, tudo indica que o Internacional Sérvio vai ficar no Futebol Clube do Porto. É verdade que o plantel dos Dragões também está bastante largo em relação àquilo que costuma ser habitual. Com a chegada do Francisco Conceição, serão 30 os jogadores a fazer parte do plantel.
Mas há a possibilidade, obviamente, de haver uma outra saída ainda para mercados mais periféricos que fecham para lá do dia 1 de setembro, e a época é longa. O ano passado o Porto sofreu um pouco também com o número de lesões, bastante elevado, principalmente musculares no início da época, ou melhor, na primeira metade da época. E parece-me que de alguma forma o Futebol Clube do Porto e nomeadamente Sérgio Conceição querem ter o maior número de armas possíveis para lutarem por seus objetivos, ainda que quando se tem muitas opções quer dizer que também se terá de prescindir de mais do que é normal, e por vezes isso não dá saúde a um grupo. É esse o cenário que está em cima da mesa, e à partida será com Gruitos que o Futebol Clube do Porto vai atacar ele. No que toca a Benfica, as principais novidades decorreram durante a manhã e início da tarde, principalmente com a chegada de Juan Bernat, que vai reforçar o Benfica a título de empréstimo do PSG. Chega um concorrente para Jurasek na ala esquerda, e temos aqui algumas perguntas também. O podcast dos Gelvenses pergunta se o Benfica sempre vai buscar o guarda-redes do Arouca, a Rua Barrena, o lateral direito do São Lourenço. Penso que se está a referir a Agostinho Guiai. Mas não, Agostinho Guiai não faz parte das contas do Benfica. A Rua Barrena foi um guarda-redes observado pelo Benfica, mas tudo indica que, apesar da saída de Vlaco Dimos, o Benfica manter-se-á com Trubin e Samuel Soares pelo menos até janeiro. Já agora, sobre a chegada de Bernat, João Soares Ribeiro, eu creio que já deste a opinião ao início da tarde sobre o Bernat no live que fizemos às 3 da tarde, mas já agora, para quem não te ouviu, parece que pode ser um reforço ideal aqui para dar concorrência a Jurasek. Sim, não tenho dúvidas nenhumas, estando em boas condições físicas, não tenho dúvidas. Eu punha primeiro até que o Jurasek na corrida para lateral no Benfica. Como já disse, tudo depende das condições físicas. Ele foi um jogador que a época passada teve alguns problemas físicos. Se tal não acontecer, de facto, acredito que vamos lá ver, o sucessor de Grimaldo na Luz está encontrado. É claro que alguns adeptos do Benfica, eu tenho visto mais ou menos até nas redes sociais, faziam uma comparação com Draxler. Obviamente não tem nada a ver, os problemas físicos de Bernardo não são comparáveis aos de Draxler, portanto acho que esse fantasma podemos afastar. Mas enfim, acho que o Benfica de facto precisava mesmo de buscar mais um lateral. Acabava por ser muito, muito curto. O Orsens não podia de facto fazer de tapa-buracos para todas as posições. Pronto, não é para todas as posições, para todos os setores do Benfica. É um jogador fantástico, de facto não joga mal em lado nenhum, mas lá está, custa ver um jogador assim, custa ver um jogador a jogar naquela posição adaptado, quando o Benfica até foi buscar um reforço por 14 milhões. Não temos de esquecer de facto o que o Benfica pagou já por Jurasek. Enfim, acho que esse problema do Benfica fica resolvido. Em relação ao guarda-redes, em princípio também não é preciso não esquecer o Turbin, já lá está. Não tenho. Vamos ver quando é que acredito que amanhã já será ele o titular. Depois há o Samuel para segundo guarda-redes, e atenção, há um jovem guarda-redes na formação do Benfica, o André, que de facto há muita gente na Luz que até o considera, se calhar, até com maior potencial que Samuel. Vamos ver o que é que tudo indica. E enfim, à partida também acredito que o plantel do Benfica não vai sofrer mais alterações, e de facto o Bernardo é um acréscimo não só para o Benfica, volto a dizer, estando de facto em boas condições, não só para o Benfica, mas também para a Liga Portuguesa, porque de facto é um jogador de topo. Sim, o André teve esse azar na lesão no ombro, senão poderia perfeitamente fazer parte das contas. André, já agora também peço a tua opinião aqui. Surpreendeu esta contratação relâmpago de Bernat no último dia do mercado de transferências? Isso parece que agora sim o problema das laterais está resolvido, ainda que à direita só Alexander Bass seja um lateral direito de raiz. Sim, surpreendeu-me, tendo em conta as informações que havia disponíveis. Não me surpreende o perfil do jogador e o tipo de operação, porque é uma forma fácil, entre aspas, de encontrar essa solução, e uma solução credível, obviamente, para ter uma alternativa, ou pelo menos um concorrente ao Jurasek. Acho que não sou tão apreciador das capacidades do Bernat como parece que o João daquilo que está a ouvir.
acompanhei um bocadinho o Bernat no Valência, no PSG, e acho que ofensivamente, efetivamente, tem ali muito técnico, de 1 para 1. Acho que tem ali algumas dificuldades, não no cariz defensivo, por não ir aos duelos ou por aí fora, mas em termos de posicionamento, vejo sempre ali com um bocadinho de dificuldade. Especialmente o Grimaldo também. É mais Grimaldo parecido com também o era Grimaldo, perfeito. no fundo, não é? Exato. Mas o Grimaldo à frente fazia uma diferença que Fazia outra coisa, não é? Deus me livre, não é? Não sou assim tão fã. Não sei, o Jurasek parece-me uma boa opção, ainda também está ali a pisar terrenos desconhecidos para ele nesta altura do campeonato, acabou de chegar, digamos assim. Mas sim, são 2 opções credíveis e acho que acima de tudo o Benfica fez bem em ter 2 opções de raiz para aquela posição, já que do outro lado tem o Bá e depois poderá adaptar o Alves ou o próprio central. Não faltar o nome, peço desculpa. E o João Vitor. O João Vitor, exatamente. Pelo menos ter 2 opções de raiz para aquele lado e não ter portanto, uma opção clara para cada um dos lados e depois ter adaptações como alternativas. Acho que foi uma boa movimentação do mercado e através de um contexto negocial que é favorável no sentido em que não obriga um grande investimento. E para acabarmos esta edição do Mercado Record, dar conta de uma das grandes novelas deste verão, que era perceber para onde é que João Félix ia jogar, e João Félix, tudo indica, está perto de reforçar o Barcelona, pelo menos ele já lá está com João Cancelo, os dois vão estar no mesmo hotel, à espera, no fundo, que todas as burocracias sejam resolvidas. Era sabido que o Barcelona procurava libertar jogadores para ter fundos para conseguir garantir os 2 jogadores portugueses, João Félix e João Cancelo. O sonho do Benfica acaba por esfumar-se, tudo indica que não vai jogar no Benfica, era um sonho que vinha desde praticamente o início do mercado de transferências. Tudo indica então que João Félix e João Cancelo vão ser jogadores do Barcelona. João Cancelo, se calhar, não chama tanta atenção o caso, mas se calhar João Félix tem sido mais mediático pela forma como tem evoluído a sua carreira. João, começo por ti. O João Félix teve uma boa notícia, foi convocado para a Seleção Nacional, apesar do mau momento. No fundo, não fez qualquer jogo, nem se pode falar provavelmente só em mau momento. Mas em relação a esta possível ida para o Barcelona, parece a opção ideal para ele relançar a carreira. Pelo menos foi a opção que ele pediu, não é? Sim. Naquela entrevista que ele deu, se não me engano, é o Fabrício Romano, certo? Sim. Ele disse que o sonho dele, de facto, era ir para o Barcelona, portanto, para o João Félix, penso que é o cenário ideal. Sinceramente, nunca pensei devo confessar que nunca pensei que o Atlético viesse a viabilizar a possibilidade de reforçar um rival direto ao título. Enfim, vamos ver se de facto o negócio é feito. Posso lembrar que podemos lembrar que o Palhinha também estava em Munique, tirou as fotografias e depois, enfim, teve azar e não aconteceu. Enfim, o mercado em Espanha fecha mais tarde, o Barcelona também tem problemas financeiros que ainda podem fazer abortar pelo menos uma das operações, seja Cancelo, seja Félix, até podem abortar as duas ou podem ser feitas as duas, vamos ver. Aliás, acho que o mercado em Espanha até fecha uma hora mais tarde em Portugal, portanto, pela madrugada adentro estaremos atentos a esta situação. Curiosamente, também falaste aí em relação à convocatória do Roberto Martínez. Enfim, eu acredito que se de facto a convocatória do Félix acaba por não ser tão surpreendente, se calhar a explicação para ela do Roberto Martínez, a mim sinceramente causou-me assim mais algum espanto, alguma estranheza, para não dizer a coisa. Quando ele diz que tem que se apoiar o jogador, não, tem que se escolher o melhor para a altura da seleção, e na altura que o Félix estiver nos melhores momentos para ir para a seleção, sim, é chamado. Até porque mesmo que ele vá para Barcelona, se calhar o Félix até seria melhor para o Félix estar 15 dias neste momento a treinar com os seus novos companheiros de equipa. Mas enfim, é uma opção do Roberto Martínez. Eu sinceramente, a opção já achava questionável, mas pronto, como é óbvio, ele é o selecionador e aceitamos. Agora, sinceramente, a explicação que ele deu faz-me muita confusão, porque estamos a falar de um jogador que não fez um minuto num jogo particular. Os treinos, como vimos ao longo da temporada, foram de muito baixa intensidade, para não dizer até outra coisa, portanto, e mesmo de cabeça, vamos ver.
Vamos ver como é que está o Félix, portanto, em relação a Barcelona, esperemos que tudo fique acordado para ver se o Félix de facto tem a possibilidade de jogar, porque de facto não ia acontecer isso no Atlético de Madrid. Toda a gente já viu que as relações estão completamente, com o treinador estão completamente terminaram, acabaram, mas agora, enfim, em relação à chamada à seleção, devo confessar que me faz mais confusão, até pela justificação do Martínez. Não sei se o André concorda comigo. E nós conversávamos há bocado, João, se me permites revelar a conversa que estávamos a ter, até para o próprio João, e como tu disseste, Sim. pode não ser muito positivo, né? Teria se calhar a oportunidade de fazer uma nova pré-época, agora ao serviço do Claro. Barcelona, conhecer os colegas, integrar-se nas ideias do seu novo clube. Vamos ver então como é que se integra João Félix, mas André, pedia também a tua opinião sobre esta quase certa transferência. Vamos ver se o Barcelona consegue inscrever os dois jogadores. Eu pegando aí um bocadinho no repto do João no final da intervenção dele, eu não faz muita confusão a chamada do João Félix numa ótica de manter um grupo com rotinas e apesar de tudo, e percebo perfeitamente o argumento de que ainda não jogou esta época e portanto não houve nada para ver, não é? Digamos assim. Agora, efetivamente, a justificação, o selecionador nacional não foi essa parte da justificação, ele não justificou a chamada unicamente com isso, mas dizer daquela forma que chamar um jogador à seleção quase que é apoiá-lo num momento tão difícil como é o mercado de transferência em que não sabem, achei acima de tudo despropositado, Completamente. Não fazia sentido. Em relação ao negócio propriamente dito e confirmando-se, eu não quero ser dramático, o João Félix tem 23 anos, há de estar mais, pelo menos 10 anos ao mais alto nível, mas se calhar o João joga muito daquilo que é a sua carreira nesta época. A ida ao Chelsea não correu tão bem, eventualmente, como se esperaria. E depois de alguns anos, eu estava aqui a tentar fazer de cabeça as contas aos anos que o João teve no Atlético de Madrid, possivelmente 3 anos. Foram 4 épocas, mas já te confirmo. Pronto. Depois de épocas no Atlético de Madrid, em que foi um jogador importante, mas em que muitos de nós, a crítica, os adeptos, pessoas do futebol como ex-treinadores, falavam sempre de que era o jogador certo no clube errado com o treinador errado. Se queremos, em teoria, encontrar um contexto mais ao jeito do João Félix, é difícil encontrar algo melhor do que o Barcelona ou o City, não é? Portanto, joga muito daquilo que será a sua carreira, penso eu, nesta época. Se correr bem, acredito que possa abrir uma nova era, um novo ciclo na carreira para o João, até porque se tu te consegues impor no Barcelona, o Barcelona seguramente não te irá deixar seguir outro caminho que não seja o Camp Nou, não é? E em relação ao João Cancelo, estamos a falar de uma situação diferente. O Cancelo estará perto de ter já 30 anos, mas peço desculpa, não está a ser preciso, mas não sei de cabeça se tem 28 ou 29, mas andará por aí. E portanto, é uma oportunidade de carreira. 29, pronto. É uma oportunidade de carreira para um jogador que tem um histórico de clubes impressionante, não é? Depois daquilo do ponto em que chegou a relação dele com os responsáveis do City, nomeadamente o Pep Guardiola, ir para o Barcelona, obviamente é uma grande possibilidade. Um jogador que jogou em Benfica, jogou em Valência, jogou na Juventus, jogou no Bayern Munique, jogou no City, jogar no Barcelona. Eu sou muito fã do Cancelo. Acho que é um jogador extremamente competitivo, extremamente eficaz e que eu gosto da forma como ele joga, gosto da forma como parece que fica chateado quando as coisas não correm bem e às vezes fica mesmo chateado e concretizando-se, penso também que ser, neste caso as duas operações, concretizando-se as duas, penso que são reforços muito importantes para o Barcelona de Xavi e duas oportunidades muito boas para os dois jogadores. E antes de fecharmos, só passar aqui a ronda de comentários que tivemos, o José Rei faz uma aposta arriscada nesta altura, diz que João Félix ainda vai ficar no Atlético de Madrid, vamos ver o que acontece. João Félix, recorde-se, se a transferência para o Barcelona falhar, terá sempre a alternativa à Arábia Saudita, assim que o mercado ainda estará aberto, é uma opção que tem sido falada. Rafa, deixa eu só dizer uma coisa. Sim. Não abordámos isso, faz muito bem recordar, que há outros mercados europeus mais periféricos
poderiam acolher o João Félix, mas se esta operação efetivamente não se concretizar, e partindo nós do princípio que manter-se no Atlético de Madrid é completamente impensável, se calhar a situação da Arábia acabará mesmo por ser a mais forte. É única. É única porque tanto a Rússia como a Turquia já não... Estamos a falar de um jogador que recebe, se não me engano, 7 milhões de euros por ano de salário. Eu já nem estou a falar em termos de salário, estou a falar mesmo em termos de visibilidade quase. Neste momento, ir para a Arábia, eu diria que é quase... Isto é um tema que dava para nós estamos aqui horas e horas, mas é quase mais prestigiante do que ir para um campeonato... Claro. Sim, nesta altura tem mais visibilidade, como é o fator novidade, e os jogadores que têm ido para lá acaba por ter, e tem essa porta aberta. Então João Félix, vamos ver então o que é que acontece. O ainda tem algumas horas para inscrever os 2 jogadores portugueses. O próprio José Rei também recorda o mercado do Porto, diz que Gabriel Verón e David Carmo foram 30 milhões de euros deitados ao lixo. E o podcast dos Elvenses diz que o melhor lateral direito a jogar em Portugal continua sem estar no plantel dos 4 grandes. Eu uso aqui uma expressão, é Costinha, a vida Costinha. Costinha deverá ficar no Rio Ave, tudo indica. André João Soares Ribeiro, agora sim chegamos ao fim. Obrigado pela vossa presença, obrigado também aos nossos leitores que têm estado connosco durante o dia e convido-vos a continuarem connosco, porque certamente haverá mais novidades até ao final deste dia, um dia longo do mercado de transferências. Já sabem, e teremos mais diretos aqui também para atualizar as principais novidades. Até logo. Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato.